Bom dia, Shalom em nome de Jesus. Vamos cantar o hino 159, Bondoso Amigo, do Novo Cântico. Quão bondoso amigo é Cristo, revelou-nos seu amor e nos diz que lhe entreguemos os cuidados sem temor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. É porque não nos levamos tudo a Ele em oração. Cristo é verdadeiro amigo, disto prova nos mostrou, quando para resgatar-nos Ele humilde se encarnou, derramou precioso sangue para nos purificar, com vida e no futuro já podemos alcançar. Estamos estudando as bem-aventuranças em Mateus, capítulo 5, do verso 3 ao 12. Então, esses versículos fazem parte do Sermão do Monte, o maior sermão que Jesus pregou. As bem-aventuranças. Nós estamos na última bem-aventurança, que vai do versículo 10 ao versículo 12. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Senhor, dá-nos a revelação da Tua palavra, o entendimento, longe de nós toda distração. Que o Senhor nos ajude a sermos cidadãos dos céus, que nós possamos ver o reino dos céus, sendo bem-aventurados, em nome de Jesus. Amém. Então vamos estudar com Russell Shedd a felicidade segundo Jesus. Bem-aventurados quer dizer muito feliz. O relato de Lucas, o Evangelho de Lucas, a respeito da história da igreja primitiva, inclui grandes trechos sobre as perseguições que surgiram para afligir os líderes. As autoridades judaicas, para começar, prenderam os apóstolos porque anunciavam a ressurreição de Jesus. Atos 4:2 fala sobre isso. A oligarquia religiosa experimentou o uso de ameaças, Atos 4:21, e pensou em aplicar a pena de morte, Atos 5:33. O livro de Atos é a continuação da obra do Senhor Jesus Cristo através dos apóstolos, através do mover do Espírito Santo. Açoites e proibições de falar em nome de Jesus, Atos 5:40. Esses açoites e proibições não foram capazes de apagar o ardor com que os apóstolos encorajavam seus ouvintes a crer no Senhor Jesus. Estevão foi martirizado por causa da sua
corajosa defesa da fé, em Atos 7, de 1 a 60. Em seguida, Herodes Agripa I resolveu decapitar o apóstolo Tiago, agradando assim aos judeus. Planejou também matar Pedro, mas o plano foi frustrado pela intervenção divina. Não era o propósito de Pedro que morresse o apóstolo Pedro agora. Não era o propósito de Deus que morresse o apóstolo Pedro, pelo menos não agora. Ao longo do livro de Atos dos Apóstolos, a perseguição é tão comum como raios e trovões no verão em São Paulo. A conversão de Paulo acontece enquanto viajava a fim de levar a efeito uma missão autorizada pelo Sinédrio, visando prender e torturar os cristãos em Damasco, na Síria. O próprio Paulo não demoraria muito depois da sua conversão para sentir a fúria do ódio despertado pela pregação das boas novas. Mas isso dificilmente foi uma surpresa para ele, posto que Jesus dissera a Ananias, que orou por ele logo após a sua conversão. Em Atos 9,16. Eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Quando Paulo foi à sinagoga a fim de pregar aos judeus as reivindicações de Cristo, a reação deles foi quase automática. Denúncias, hostilidade e até mesmo apedrejamento. Eles não aceitavam a conversão de Paulo. Atos 14, 19 a 27. Em Éfeso, o foco da animosidade surgiu entre os fabricantes de imagens de prata. A aceitação generalizada do evangelho tinha diminuído a venda de imagens tão drasticamente que Demétrio incitou um motim na cidade inteira para dali expulsar Paulo e seu cristianismo. Em Atos 19, 23 a 41. Paulo disse aos coríntios que lutara contra animais selvagens em Éfeso, em 1 Coríntios 15, 32, e que chegara tão próximo do martírio que podia descrever o acontecimento como se a sentença de morte tivesse sido pronunciada contra ele, em 2 Coríntios 1, 9. Outras descrições das suas perseguições podem ser lidas em 2 Coríntios 11, 23 a 25. Vamos ler esse texto. 2 Coríntios, você pode pegar a sua Bíblia e também acompanhar. Um pouco depois dos Evangelhos, 2 Coríntios 11, versículos 23 a 25. Então diz assim: são ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na jornada do mar. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Não somente o ódio contra Paulo chegou ao ponto de ebulição no átrio do templo, quando o apóstolo cumpria um voto ali, como também 40 homens juraram solenemente que não comeriam enquanto não o matassem. Em Atos 21, de 27 a 40 e 23, de 12 a 22. Esse episódio
marcou o início de 4 anos de prisão. Ele acabou sendo decapitado em Roma, aproximadamente em 67 depois de Cristo. Poucos homens na história passaram por sofrimentos mais severos ou mais frequentes pela sua dedicação à causa de Jesus Cristo. Mas ele achou que valia a pena. Quando nós entendemos o que encontramos em Cristo, quando nós valorizamos o reino de Deus, acima de toda coisa, nada é demais. Com a força que Ele nos dá, com a graça que Ele nos dá, podemos enfrentar tudo por amor ao Senhor Jesus e ao seu reino. Pedro escreveu aos novos cristãos na Ásia Menor que não deviam ficar surpresos com o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. 1 Pedro 4,12. Explicou que chegara a ocasião do início do juízo na casa de Deus. 1 Pedro 4,17. Tais sofrimentos causados pela perseguição estão de conformidade com a vontade de Deus. 1 Pedro 4,19. A leve perseguição que os cristãos brasileiros precisam enfrentar não deve ser considerada normal. E essa exceção à norma bíblica não deve nos levar a esperar que essa perseguição continuará sendo leve durante muito tempo. A fúria do inimigo poderá derramar o seu ódio contra o povo de Deus em qualquer momento que o diabo considerar conveniente para a causa dele. O livro de Apocalipse foi escrito especificamente para encorajar os cristãos a resistirem com firmeza ao adversário que anda em derredor e ruge, procurando alguém para devorar, como diz 1 Pedro 5,8. Em Apocalipse, esse mesmo leão é descrito como um dragão, como uma fera consumida pela sua ira contra os cristãos. Apocalipse 12:12. Ele luta contra os santos e lhe é concedido vencê-los. Apocalipse 13:7. No sentido de matá-los. Nesse último livro da Bíblia, a perseguição é tão intensa e generalizada que se chega a duvidar de que haverá algum sobrevivente. É importante lembrar que a batalha espiritual de conformidade com o Novo Testamento é basicamente defensiva. Devemos vestir-nos de toda a armadura de Deus para que possamos resistir no dia mau e depois de termos vencido tudo, permanecer inabaláveis, como diz Efésios 6,13. A perseguição sempre tem sido uma ameaça e ela crescerá. À medida que os dias do fim nos levarem ao término da história que conhecemos. A perseguição e o martírio não se limitam aos tempos bíblicos e à era das trevas. A perseguição nunca esteve ausente na história da igreja verdadeira. Os imperadores romanos perseguiam os seguidores de Cristo por muitas razões. Nero, em 58 a 68, queria escapar das suspeitas de ter sido ele quem incendiou Roma, de modo que lançou a culpa sobre os cristãos. Domiciliano, de 81 a 96, perseguia os crentes porque temia possíveis rivais. Aurélio, em 161 a 180, odiava os cristãos porque ele mesmo favorecia o estoicismo. Décio, em 249 a 251, considerava o cristianismo uma ameaça contra a sua política e seu poder.
Diocleciano, em 284 a 305, perseguia a igreja porque via nela uma lealdade mais forte a Cristo do que a si mesmo. A igreja que tanto sofrera nas mãos dos imperadores não hesitou, cerca de 1000 anos depois, em empregar a mesma arma contra pessoas consideradas hereges. Em 1231, o Papa Gregório IX instituiu a Inquisição, que alcançou seu apogeu no fim do mesmo século. A partir de 1400, ela foi retomada na Espanha e, posteriormente, na Contra-Reforma. Os hereges que se retratavam recebiam a alternativa de passar o restante de seus dias na cadeia, como penitência, mas os que persistiam na sua heresia eram executados. Milhares de pessoas entregaram a vida por amor à fé nos 2 primeiros séculos da Reforma. Mas, mais recentemente, o sofrimento pela fé cristã tem ocorrido nos estados totalitários, que não permitiam nenhuma lealdade rival. Os nazistas perseguiam os judeus e os cristãos. Os governantes comunistas têm contra eles um histórico infame de prender e martirizar os fiéis. Certo pastor chinês chamado Josué deu uma preleção na Conferência Bíblica da Maturidade em Cambuquira, Minas Gerais, há cerca de mais de 5 anos. Tinha sofrido especificamente pela sua fé cristã. Depois do martírio de seu pai, fuzilado por ser pastor, Josué passou por 21 anos de trabalhos forçados em condições desumanas. Milhares de outros têm sofrido de modo semelhante por não querer negar o seu Senhor e abraçar os dogmas marxistas. Então, meu querido, muito sofrimento já veio sobre a igreja e virá maior sofrimento ainda. É impossível que isso não aconteça. Isso vai acontecer, como diz o livro de Apocalipse. E você precisa conhecer o valor do reino de Deus, valorizar o sacrifício de Jesus e perseverar. Apocalipse diz: aquele que perseverar até a morte, esse alcançará a vitória. Então nós precisamos vencer. Quando nós sabemos por quem nós estamos sofrendo, nós encontramos força para isso. Deus nos dá força. Que o Senhor te abençoe, querido. Que essa bem-aventurança você esteja estudando para te fortalecer. Vamos orar. Pai, nós sabemos que a igreja tem sofrido no decorrer de toda a sua história e que ainda será reservado muito sofrimento até que Jesus volte. Que o Senhor nos ajude a exercitar a nossa fé nas pequenas coisas hoje. Como diz a tua palavra, quem quer me seguir, o Senhor Jesus Cristo diz, tem que negar a si mesmo dia a dia para segui-lo. Que nós possamos exercitar a nossa fé, a nossa musculatura espiritual, negando a nós mesmos dia a dia, para que, se for preciso, morrer pela fé, ser preso pela fé, sofrer pela fé, nós jamais abandonemos nossa fé, mas perseveremos até o fim. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe e abençoe cada ouvinte, em nome de Jesus. Amém.